Graça e paz a todos, todas. Hoje, quinta-feira, nosso dia da nossa reunião de oração na igreja, e a gente vai se reunir por aqui mais uma vez. Tem algumas recomendações, né? A gente tinha feito a proposta de, como um momento de avaliação, nós pensarmos no mês de março, ficarmos em casa para avaliarmos se agora em abril a gente retornaria para a igreja. De tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem ouvido, das pessoas que estão diretamente na área, das pessoas que estão estudando essa doença, eles dizem que esse é o momento mais crítico, é o momento onde a gente precisa ter mais atenção e mais cuidado. Eu tenho andado aqui levando a Roberta para o trabalho, que a Roberta está trabalhando no posto de saúde, né? Eu levo ela de manhã e busco ela às 17 horas. Nessa semana eu notei um número muito alto de pessoas já circulando nas ruas, porque é o momento que as pessoas relaxaram. É o momento que as pessoas dizem assim, isso está acontecendo só lá fora, não vai acontecer aqui. E todo mundo está dizendo, as pessoas que estão estudando de fato essa doença, diz que esse é o momento mais crítico, onde as pessoas relaxam e começam a sair e onde aumenta o pico e o índice de contaminação. Então eu acho que é o momento da gente ter mais cautela, ter mais cuidado, manter a nossa segurança dentro de casa, né? E a gente pensar um pouco nisso. Há poucos dias eu vi uma entrevista com uma bióloga que está morando na Itália, é brasileira, mora na Itália. Ela está lá fazendo o doutorado dela em infectologia e ela deu uma entrevista para uma rádio aqui no Brasil. Ela disse que ela observou coisas muito semelhantes do povo na Itália com o povo brasileiro, que eles passaram lá por situações muito parecidas com o que nós estamos passando aqui hoje. Teve um momento inicial onde a doença estava lá na China e era ainda pouco falada, e as pessoas estavam tranquilas. Aí veio a orientação de quarentena, que aí foi a segunda fase. A primeira fase foi a fase onde a doença era pouco conhecida. Na segunda fase foi a fase da quarentena, e aí algumas pessoas fizeram a quarentena, outras pessoas acharam que não era importante fazer a quarentena. Havia pessoas ligadas à política, ao governo, dizendo que era besteira fazer quarentena porque ia atrapalhar a economia. Era a segunda fase. Ela disse, agora nós estamos na terceira fase, onde morreu muita gente, onde o pico de infecção subiu demais e agora as pessoas têm que ficar em casa, agora a economia tem que parar de todo jeito. E muita gente morreu. Agora a Itália está passando pela quarta fase, que é a descida do pico da doença. Ela disse, o Brasil passou pela primeira, pela segunda, agora o Brasil está na terceira fase. E a gente está imitando, copiando as mesmas coisas que os italianos fizeram. Nessa terceira fase, é onde as pessoas relaxaram e estão dizendo assim, isso não vai acontecer com a gente. Então, eu acho que é o momento da gente ter calma, cautela, ter cuidado, né? Ter paciência. Tá difícil para todo mundo, né? Mas é hora da gente ter esse cuidado especial, né? Então vamos pensar nisso, nas nossas orações hoje. Vamos orar pelas pessoas que estão enfrentando de forma mais direta essa doença, as pessoas na área de saúde, médicos, enfermeiras que estão trabalhando diretamente na área da saúde. Orar pelo nosso país, orar por esse contexto que é mundial, né? Vamos colocar isso nas nossas orações, né? Uma coisa que eu esqueci de avisar, esse culto de hoje, essa fala minha que eu estou fazendo com vocês agora, ela está sendo gravada, não é ao vivo, porque justamente nesse horário agora, às 19h30, eu tenho aula
aula online, né? Eu dou aula quinta-feira, vocês sabem disso, e eu estou dando aula agora, né? Às 19, começou às 19 horas, estou dando aula para o curso de teologia de Isabela Hendricks, aula online, né? Não é aula presencial, é aula online também. Mas aí eu resolvi gravar esse vídeo um pouco antes, para a gente ter o nosso momento de oração, o nosso momento de culto, de comunhão. De certa forma a gente está ligado uns com os outros, né? Uma coisa que tem preocupado a nossa liderança aqui na igreja é a questão das nossa manutenção enquanto igreja também, nossos dízimos, ofertas. E eu vou colocar hoje, já devo ter colocado, né? Coloquei no grupo aí da igreja uma conta para depósito, mas a gente vai falar disso depois, tá? Vamos ter um momento de oração, colocar nossa vida diante de Deus, esse momento especial que a gente está se unindo juntos na presença de Deus. Vamos fazer isso? Deus amado, nós nos colocamos agora na Tua presença, clamando para que Teu Espírito Santo nos conduza, clamando para que nessa situação tão inédita que vivenciamos no mundo, possamos ter a calma, a serenidade e a disposição de ouvir a Tua voz em meio a tanta turbulência. Queremos ouvir, ó Deus amado, o sopro do Teu Espírito, como foi o Teu servo no passado, que diante das angústias, diante de tantas coisas, não ouviu a Sua voz no meio da tempestade, nem no meio de ventos impetuosos, mas a Tua voz surgiu no meio de uma brisa suave. Queremos, ó Deus amado, nesse tempo que vivemos, ouvir a Tua voz desta mesma forma, e queremos estar quietos, tranquilos, queremos estar, ó Deus, serenos, para ter condições de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, conduza-nos nesse momento do culto, dá-nos a Tua graça e a presença do Teu Espírito Santo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do
acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o teu cuidado para conosco é elevadíssimo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso sustento. O que seria de nós, ó Pai, se não tivéssemos o Senhor neste momento? O que seria de nós se nós não tivéssemos onde nos apoiar e onde firmar a nossa fé? Por isso que te louvamos, Senhor.
porque o Senhor nos dá um lugar de segurança na Tua presença. O Senhor nos dá um lugar, ó Pai, onde podemos nos apoiar. Tu és a nossa rocha eterna. Aleluia, Senhor. Olha agora para nós, ó Pai. Contempla, Senhor, a nossa disposição em Te buscar, em Te adorar. A nossa disposição, Senhor, em nos reunirmos, mesmo que distantes, mas no mesmo pensamento, na mesma oração. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. O Senhor é grande, ó Pai. Grande é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Cremos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler com vocês hoje livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Paulo está escrevendo à comunidade de Corintos, nesse momento, e ele está fazendo várias instruções, ao povo, para as igrejas da Macedônia e para as igrejas da Judéia nesse momento, que é um momento de tensão, um momento onde os cristãos começaram a ser perseguidos. Paulo estava preso, mas ele começa a escrever cartas da prisão e ele começa então a fazer uma série de instruções e de referências, a que a comunidade cristã, a comunidade de fé, continuasse firme nos seus propósitos, na sua busca, no seu desenvolvimento, que não perdessem a fé. Dentro dessas várias recomendações que Paulo fala, ele fala sobre a referência à grande colheita, E aqui ele usa como metáfora essa ideia de grande colheita, a ideia de que a comunidade cristã, para ela se manter e para ela subsistir, era preciso que todos cooperassem para que houvesse sustento daquela obra, E ele começa no capítulo 9 falando isso, e no verso 6, que é o verso que a gente vai ler a partir dele, ele fala de sementeira e de colheita. Nós vamos ler então. Diz o texto bíblico, 2 Coríntios 9, verso 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará ou colherá. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo afirma no texto
é que nessa ideia da sementeira e da colheita, é coisas interessantes. Ele diz: eu vos afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá. O que semeia com fartura, com abundância também colherá. Paulo está dizendo duas coisas importantes. Ele está dizendo, se a pessoa semeia pouco, ela vai colher. Se ela semeia com fartura, com abundância, também vai colher. O que ele está dizendo e falando para esse povo, e nesse momento de tensão, de dificuldades que a comunidade cristã vivia, experimentava, vivenciava, é que as pessoas precisavam ter essa dinâmica, e isso era importante, porque isso mantinha em pé, mantinha viva, mantinha firme o propósito de propagação da mensagem do Evangelho, é que as pessoas tivessem essa disposição no seu coração. No verso 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre penso que quando a gente toca nesse assunto, principalmente relacionado a dízimo e oferta, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso tem sido explorado de forma muito errada, de forma muito, muito cruel no meio da igreja, na vida das pessoas. Eu já tive tempos em que, por questão de necessidade, por não ter condições, e às vezes até que não trabalhava, achava que era muito ruim eu estar na igreja e não poder, de certa forma, contribuir com aquela igreja, com aquele trabalho. E isso era reforçado ainda mais por discursos, né, que faziam, que mostravam que a pessoa que não tinha essa proposta, ela estava, de certa forma, relegada à rejeição por Deus. Quando eu leio Paulo, eu vejo uma outra configuração para a ideia e o desenvolvimento do dízimo. Aliás, o dízimo na Bíblia tem várias formas onde ele aparece, né? É interessante que a palavra dízimo na Bíblia, ele aparece cerca de 39 vezes, a maioria deles no Antigo Testamento. Talvez a primeira vez que vai surgir isso no Antigo Testamento, a ideia do dízimo, talvez esteja relacionada com Abraão, né? Quando ele volta de uma conquista de um reino, né? E ele está tão feliz, está tão alegre, tão satisfeito com aquilo, que quando aparece lá o anjo perto dele, Melquisedeque, ele fala assim, eu vou dar aqui o dízimo disso, como uma oferta, uma gratidão voluntária, né? Porque não era obrigatório. Há muitas maneiras de se interpretar a ideia do dízimo, né? Eu acho que duas são muito mais presentes e fortes. A primeira é das pessoas que falam assim, poxa, eu queria ir naquela igreja, mas chegar lá o cara vai me pedir o dízimo, vai me cobrar o dízimo. Eles falam, vão cobrar o dízimo, né? Quantas pessoas eu já encontrei que expressam seu desejo, sua vontade de ir na igreja, de estar na igreja, de experimentar o que é estar na igreja, mas falam assim, poxa, eu vou chegar lá, vai ter aquele discurso, o cara vai falar do dízimo, vai ficar insistindo, vai ficar pressionando. Tem esse discurso. Do outro lado tem o outro discurso que de certa forma reforça isso, que fala, que é sempre aquele que diz assim, mas está na Bíblia, tem que fazer, né? Então na Bíblia
há algumas fases que esse momento da ideia do dízimo é muito presente. Como eu disse, Abraão tem essa ideia, essa perspectiva de que a sua gratidão, a sua voluntariedade fizesse com que ele desse parte daquilo, dos seus despojos, como oferta, como gratidão. Jacó, quando estava numa situação difícil, fugindo de Esaú, ele ergue lá um altar, né, na sua... Depois que ele briga lá com o anjo, né, ele ergue o altar e vai fazer, olha, eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, me der graça diante do meu irmão, se ele não me matar, a partir de hoje, tudo que eu conquistar, eu vou dar o dízimo. Foi algo voluntário, algo que vem de uma gratuidade, foi um voto que ele fez. Em Moisés é que o dízimo começa a ser instituído. Moisés transforma a ideia do dízimo numa instituição. Ele faz isso porque ele está empreendendo agora uma caminhada para uma construção de um novo momento, de uma sociedade. Eles estão saindo do Egito, estão indo para uma terra prometida. No caminho, muitas coisas acontecem no meio do deserto, mas se institui, então, de certa forma, a religião. Cria-se os sacerdotes, criam-se os levitas, criam-se a manutenção dos tabernáculos. Todas as pessoas vão fazer o ajuntamento para confeccionar a tenda do tabernáculo, para confeccionar os utensílios para usar no templo. Então Moisés, ele começa a institucionalizar, né? Isso começa a se tornar então uma lei que começa a ser usado para manutenção do templo. Quando chega em Levítico, essa lei está no seu auge. Em Levítico, a lei para tudo no dízimo, né? O dízimo do cominho, o dízimo do trigo, o dízimo do seu animal, o dízimo... E aí começa então, nessa manutenção do templo, isso se institui como uma lei, como algo que era exigido, que era necessário. Então a gente tem algumas etapas do dízimo. Em Jesus faz uma crítica aos fariseus. Lembra que lá no templo tem um publicano, pecador, que está no cantinho lá do templo, quieto, calado, e um fariseu se levanta e diz assim: eu dou graças a Deus porque jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, e louvo a Deus por isso. E o publicano lá no canto dizia: Senhor, me perdoa que eu sou um pecador. O que Jesus disse? Qual deles foi ouvido a oração? Aquele que era sincero, aquele que não fazia e não transformava as suas atitudes de piedade, que é dar o dízimo, que é o jejum, que é a oração, em elementos de orgulho. Aquele que não transformava os seus atos de piedade em situações de destaque, em situações de diferenciação dele para com os outros. Então Jesus está dizendo, Deus observa muito mais, é o coração, é o que está aqui dentro. Por isso que Paulo tem essa outra visão da oferta. Ele continua afirmando, é necessário fazê-la, é necessário que haja quem semeie, quem faça a semeadura, quem faça o semear, como é necessário quem colha, quem receba isso. Ele está dizendo, eu afirmo, quem semeia pouco, vai colher. Quem semeia pouco vai colher, de qualquer jeito. Quem semeia muito também vai colher. Mas ele diz, o mais importante é que quando você fizer isso, você faça com o coração alegre. Faça como ato de gratuidade. Faça como ato de alegria no seu coração. Porque Deus ama quem faz isso com alegria. Deus ama quem
não entende que o dízimo seja uma obrigação, mas Deus ama quem entende que o dízimo é algo de gratidão. Sabe que a maioria das vezes a gente interpreta isso de errado, né? Porque na verdade eu devia pensar assim: eu vou dar aqui a minha contribuição, seja ela qual for, eu vou dar essa contribuição não esperando que Deus me recompense, mas eu vou dar essa contribuição porque eu sei que Deus já me fez muita coisa, que Deus já me recompensou. Então a atitude agora não é uma atitude de troca, não é uma atitude de barganha, mas é uma atitude de generosidade. É uma atitude de presença da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que move o nosso coração e diz assim: eu vou fazer isso porque o meu coração arde de gratidão pelo que Deus tem feito por mim. É lógico que isso dá mais trabalho para a gente. Eu fico observando, um dia desse eu vendo na televisão aqui em casa, às vezes a gente comete o erro de parar nesses canais de pregação e culto, né? E ver alguma coisa. E o apóstolo dizia assim: você dar o dízimo não está fazendo mais que a sua obrigação. O dízimo é lei. Se você não der o dízimo, você vai sofrer as consequências da lei. Dízimo é a sua obrigação. Agora, se você quer investir, você tem que ofertar. Quando eu fiquei olhando isso, eu fiquei: poxa vida, não precisa fazer isso, né? Não precisa apelar tanto, não precisa desmoralizar tanto o reino de Deus dessa forma, pela ganância, pelo egoísmo. Porque é a ganância que move esses homens, que fazem com que essa pressão toda seja desenvolvida. Ele alimenta também a ganância das pessoas que vão acabar fazendo a sua contribuição, não porque tem alegria no coração, mas porque tem uma necessidade. Vão fazer não porque tem alegria no coração, mas porque de certa forma tem uma tristeza. Eu vou fazer porque quero estar bem com o divino. Vou fazer porque eu tenho alguns empreendimentos, eu tenho algumas propostas, eu estou pensando em algumas coisas no futuro, eu quero investir. Então eu vou fazer. Não, está errado. Deus ama quem dá com alegria. E eu sou até mais radical em alguns pontos, sabe? Eu penso que a ideia do dízimo, e a palavra dízimo, ela quer dizer 10%. Quando a gente fala o dízimo, eu estou falando da sua literalidade, 10%. Quando eu falo dízimos, eu estou falando de uma forma genérica. E o dízimo se tornou então um simbolismo. O que Paulo está dizendo aqui é justamente a ideia do símbolo que representa essa prática do dízimo, que ela vem de uma ideia muito antiga. Os impérios muito anteriores ao povo de Israel cobravam uma taxa de 10% de impostos para a manutenção do Estado, como a gente vê hoje. Mas a proposta do reino de Deus não é uma cobrança de imposto. A proposta do reino de Deus é que a generosidade do nosso coração possa fazer acontecer o movimento do seu reino. Então eu penso que dízimo, na concepção que Paulo apresenta, que Jesus apresenta, na concepção que a própria palavra de Deus nos ensina, ele tem que ser um ato de gratuidade. Ele não tem que ser 10%. Tem que ser aquilo que está no meu coração. Pode ser 20%, pode ser 50%, pode ser 100%, pode ser 5%, pode ser 1%. Mas tem que estar dentro do meu coração, entende? Tem que ser algo que mexe comigo, que fala: poxa vida, eu quero fazer isso porque eu me sinto parte.
Eu me sinto parte desse reino, me sinto parte dessa igreja. Eu quero ver ela crescer, eu quero ver ela desenvolver, eu quero ver as coisas acontecendo. Eu sonho com isso. Eu quero dar o que eu posso. E o que eu posso é isso. Em termos práticos, vai dizer, poxa, pastor, então você não acha que a igreja, na sua condição que ela está hoje, ela precisava que houvesse algo mais rígido? Olha, precisar, precisa. Ainda essa semana eu conversei com o Hudson, né? E nossa situação é crítica. E às vezes, assim, o que entra não paga as nossas despesas, né? O que a gente arrecada não paga nossas despesas. Mas, vou falar a verdade, se eu tiver que criar uma regra para obrigar alguém a amar o seu pai, não precisa ter amor, não precisa, é melhor que nem tenha relacionamento, né? Se a gente tiver que criar uma regra para obrigar as pessoas a serem, ter o coração de gratidão por aquilo que Deus tem feito, não tem sentido. Se a gente tiver que criar sistemas e regras para que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que é algo que tem que fluir de dentro de cada uma delas, não tem sentido. Se a gente tiver que criar regra para ser igreja, não tem sentido ser igreja. Regras nesse sentido, né? No que a gente está discutindo aqui. Então é para a gente pensar nisso, tá? A gente está vivendo um momento difícil, e a gente está agora mais do que nunca precisando da contribuição, da ajuda, da generosidade de cada irmão, de cada irmã. Eu coloquei hoje aí no grupo, um pouco mais cedo, a conta bancária. A ideia é que agora, com essa dificuldade de movimentação, que você possa fazer um depósito para a gente, né? Eu vou explicar uma coisa sobre a conta. A gente tinha uma conta antiga, né? E ela, desde a época do pastor Gessimar, essa conta foi fechada e não foi reaberta. Por conta disso, porque a arrecadação que a gente tem como igreja, às vezes mal dá para sustentar as nossas despesas, né? Então a gente arrecada menos do que gasta. Então não havia necessidade de ter um banco para você não colocar dinheiro lá e pagar taxas altas. Quando eu cheguei, nós tentamos fazer isso, fizemos um concílio para a gente abrir uma nova conta, pensando nessa possibilidade, na expectativa de que melhorasse, e encontramos dois problemas, né? A primeira é que nós fizemos a procuração é cara para fazer, cada procuração fica em R$150, nós fizemos duas, e quando a gente vai para o banco negou a abrir a conta para a igreja, porque o banco ele lida com dinheiro, ele lida com clientes que possam ter uma boa e grande movimentação. Se o cliente não interessa para ele não tem interesse de abrir a conta. E foi o que fez com a gente, né? De certa forma até humilhou o Hudson, coitado, que foi lá e foi conversar com o gerente, e ele falou assim, vocês não são interessantes para nós. E não quiseram abrir conta. E aí nós ficamos sem abrir a nossa conta na igreja. Até então a gente está movimentando assim, o dinheiro entra, pagamos as contas, se precisar de inteirar alguma coisa, a gente faz, inteira o que precisa, e fica nisso. Então agora, com essa situação onde a gente precisa agora fazer um depósito, o que a gente vai fazer? Nós vamos disponibilizar a conta do Hudson, que é o nosso tesoureiro. Ele tem uma conta de poupança, que ele não movimenta, que é uma conta que está parada, é uma conta de poupança. Eu já coloquei aí hoje no grupo, mais cedo, né? E a gente precisa então que façamos um movimento a partir dessa poupança que é do nosso tesoureiro, que é a pessoa que a gente confia, que é a pessoa que lida há muitos anos com essa função na igreja,
e que a gente sabe certamente, né, da sua idoneidade, que não vai ter problema nenhum. Não tem diferença nenhuma também, porque a conta, se fosse da igreja, quem movimentaria a conta é o próprio Hudson, né? Então a gente vai fazer isso, tá? E aí eu peço a vocês que tenham essa possibilidade, essa disposição, tenham essa alegria no coração de fazer esse depósito aí pra gente. Vocês estão vendo que a gente está melhorando a frente da igreja, a fachada da igreja. A gente estava pensando em preparar tudo para o aniversário. Tem uma placa que a gente nova, que a gente está querendo colocar. Pintamos ali a frente da igreja. E aí dar os parabéns para a Lúcia, né, que está trabalhando à frente. A Lúcia, o Elcio, o Caiodê, que estão trabalhando diretamente nessa proposta, né, e estão fazendo um bom trabalho. Então a gente está aos poucos, mesmo com as dificuldades que a gente tem, mesmo com a baixa arrecadação, a gente quer ver nossa igreja bonita, né? A gente quer ver nossa igreja funcionando, a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente sonha com isso. Mas isso só vai acontecer se houver então essa participação importante de semeadura. Eu preciso semear, você precisa semear, todos precisamos semear. A gente tem que fazer isso com alegria no coração. Eu, quando dou meu dízimo, minha contribuição, eu faço isso com tanta alegria, dizendo, olha, estou dando a minha contribuição para essa obra, para o reino de Deus, estou dando a minha contribuição para o desenvolvimento dessa obra, e isso tem feito muito bem para mim, sabe? Tem me dado uma estima, uma autoestima, uma alegria de poder fazer isso com o coração aberto. E Paulo está sendo claro aqui, Deus ama quem faz isso com alegria. Então, estou falando isso, né, porque a gente está precisando agora dessa participação. Se você não puder dar 10%, dá os 5%, dá 1%, mas seja generoso, faça isso com alegria no seu coração. Se você não puder dar 10%, mas puder dar 20%, dá 20%. Se você puder dar 50%, dá 50%, mas faça isso com alegria no seu coração. Faça isso da maneira como Deus deixar e tocar na sua vida e no seu coração, tá bom? Então, essa é a nossa conversa de hoje, quinta-feira. Nós temos aí nossos motivos de oração. Vamos lembrar dos nossos irmãos e irmãs, né, que estão em casa. Lembrar da Adriana, né, que está trabalhando direto na Unimed, aí, lidando com pacientes em estágios graves. Lembrar da Roberta também, que trabalha no posto de saúde aqui perto e que está também lidando diretamente, para que Deus guarde, né, guarde a vida dela, guarde a família e guarde, protegendo-as, né, com todo cuidado também nessa situação difícil. Lembrar do nosso governo, do nosso país, lembrar das pessoas que precisam tomar consciência e orar pela nossa igreja, para que os nossos desafios sejam alcançados, cumpridos, sejam desenvolvidos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. E após a gente terminar esse momento aqui, desse vídeo, gaste mais um tempinho na sua casa orando por esses pedidos de oração, por aqueles que você lembrar também, tá bom? Pai amado, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, onde na nossa conversa a Tua palavra nos orienta, onde temos a possibilidade de enxergar, ó Pai, o Teu chamado para nossas vidas, onde a referência que a Tua palavra nos instrui para um momento tão delicado da vida, que aconteceu no passado e continua acontecendo hoje, possamos fazer, ó Deus, com toda a alegria que move o nosso coração. Oramos, Senhor, pelas pessoas que nesse momento enfrentam o drama desta doença, que o Senhor possa
tocar na vida de cada uma delas, proporcionando a cura, proporcionando, Senhor, o alívio, e que elas possam ter um bom tratamento. Abençoa, Senhor, para que seja contida esse estágio de infecção e na população do nosso país, na população mundial, e que o Senhor possa conduzir todas as coisas para que se reconheça, Pai amado, o Teu agir, o Teu mover. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os nossos desafios, abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, e que tudo esteja sob as Tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Até domingo, então, quando a gente se encontra de novo aqui. Tá bom? Um grande abraço.